Já parou para pensar nisso? A forma da Terra debaixo dos nossos pés é tipo uma arquitetura invisível que, no fim das contas, define quase tudo no nosso mundo. Desde onde as cidades são construídas até o caminho exato que um rio vai seguir, tudo, mas tudo mesmo, começa com o relevo. E é justamente essa força, essa base de tudo, que a gente vai desvendar agora. Então, se liga no nosso roteiro de hoje. A gente vai começar pelo básico, o que é relevo, né? Depois, vamos entender quais são as forças que criam e que modelam essas paisagens todas. Daí, a gente olha para os principais tipos que existem. Com isso na mão, vamos dar uma espiada no caso do Brasil, ver como o relevo influencia a nossa vida, a natureza, a sociedade. E para fechar, vamos falar de um ponto super importante. Qual é o nosso impacto em tudo isso? Então, vamos começar do começo, né? O que, afinal de contas, é o tal do relevo? Olha essa pergunta. O que uma cadeia de montanhas gigante e uma planície agrícola, daquelas bem vastas, podem ter em comum? À primeira vista parece que nada, né? Mas a resposta é que as duas coisas são, na verdade, expressões do mesmíssimo conceito, o relevo geográfico. Pensa assim, são como dois lados da mesma moeda geológica. Então, vamos definir isso. De um jeito bem direto, relevo é o conjunto de todas as formas que a gente vê na superfície da Terra. Isso inclui não só o que está imerso, que a gente pisa, mas também o que está debaixo da água, lá no fundo do oceano. Mas o ponto-chave aqui é o seguinte: o relevo não é uma coisa parada, estática. Muito pelo contrário. Ele é o resultado super dinâmico de uma briga constante entre forças que vêm de dentro do planeta e outras que agem aqui fora. Beleza, mas como é que essas formas nascem, então? A melhor maneira de imaginar isso é pensar numa batalha, sabe? Uma batalha geológica que dura milhões e milhões de anos. É tipo um cabo de guerra gigante entre dois tipos de forças que puxam para lados opostos. Olha só como funciona. De um lado desse cabo de guerra, a gente tem as forças endógenas, ou seja, as forças que vêm de dentro. Pensa no movimento das placas tectônicas, nos vulcões. A função delas é construir, é erguer o relevo. E do outro lado, puxando contra, estão as forças exógenas, as de fora. Aí entram a chuva, o vento, o gelo, que trabalham sem parar para desgastar, para esculpir, para modelar tudo isso que foi erguido. Toda a paisagem que a gente vê por aí é basicamente o resultado dessa tensão constante. Certo. E, no final das contas, quais são os resultados mais comuns dessa batalha geológica? Bom, basicamente, as formas que aparecem podem ser organizadas em três grandes grupos, três tipos principais de relevo. O primeiro tipo são os planaltos. Uma boa forma de pensar neles é como as áreas onde o processo de desgaste está ganhando a briga. São aquelas superfícies mais altas, meio irregulares, onde a erosão come solta. E não é à toa que muitos rios nascem justamente nos planaltos. É dali que eles começam a sua longa jornada, cavando e esculpindo o caminho. Depois vem as planícies. A lógica aqui é o oposto. Se os planaltos são as áreas que estão sendo desgastadas, as planícies são as que recebem todo esse material. Elas são mais baixinhas, mais planas, e é para lá que vai toda a areia, a argila, os pedacinhos de rocha que a erosão arrancou lá de cima. É por isso que elas acabam acumulando tudo isso e formando solos super férteis. E por último, temos as depressões. Para entender as depressões, a palavra-chave é relatividade. É bem simples, na verdade. Uma depressão é uma área que é mais baixa do que o terreno que está em volta dela. Ela pode ser relativa, quando está mais baixa que os vizinhos, tipo um vale entre dois planaltos. Ou pode ser até absoluta, que é quando a área fica abaixo do nível do mar. Ok, agora que a gente já tem essa base, que tal a gente aplicar tudo isso num exemplo real? E que exemplo, hein? Vamos dar uma olhada no Brasil, porque o nosso relevo é um caso de estudo fascinante de estabilidade geológica. É que o Brasil está localizado em cima de uma base geológica muito, mas muito antiga e estável. Na prática, isso quer dizer que a fase de construção pesada, de grandes soerguimentos, já acabou faz tempo. O que a gente vê hoje é um relevo dominado por planaltos e depressões que foram sendo esculpidos, desgastados ao longo de milhões de anos. E olha que interessante, foi justamente esse longo trabalho de desgaste que deixou exposta na superfície a nossa enorme riqueza mineral, como o famoso minério de ferro lá de Minas. E é por essa mesma estabilidade que a gente não tem por aqui nem vulcões ativos, nem aqueles terremotos gigantes. Mas, legal, e daí? Por que isso tudo importa? Porque o relevo não é só uma curiosidade da geologia, não. Ele funciona como um verdadeiro arquiteto mestre, influenciando absolutamente tudo, desde a direção que um riozinho vai tomar até o lugar onde uma metrópole inteira vai ser construída. Pensa só nesse efeito dominó. A inclinação do terreno é ela que manda para onde a água da chuva vai correr, formando as nossas bacias hidrográficas.
Uma serra ou montanha age como um muro, uma barreira que obriga as massas de ar úmidas a subirem. Resultado, chove muito de um lado e o outro lado fica seco. E pra gente no dia a dia? É óbvio que é muito mais fácil construir cidades, estradas e usar aquelas máquinas gigantes na agricultura em áreas planas, né? No fim das contas, o relevo condiciona, e muito, o jeito que a gente vive. E isso tudo leva a gente para um ponto que é, talvez, o mais urgente de todos hoje em dia. Como nós, com as nossas ações, estamos acelerando processos geológicos que, naturalmente, levariam milhares, milhões de anos para acontecer. E o processo é assustadoramente simples. Primeiro, a gente vai lá e tira a vegetação, que é como se fosse a pele protetora do solo. Com o solo nu, exposto, a chuva e o vento, que antes eram só agentes lentos da natureza, viram forças destrutivas. Em uma encosta, num morro, esse solo sem proteção fica encharcado, pesado e sem as raízes para segurar tudo no lugar, ele simplesmente desaba. É aí que acontecem os deslizamentos. E aqui está o ponto central de tudo isso. Entender o relevo deixou de ser só matéria de livro escolar. Hoje, com as mudanças climáticas trazendo chuvas cada vez mais fortes, eventos cada vez mais extremos, saber ler o relevo e entender como cada área vai reagir se torna uma questão de sobrevivência. É simplesmente vital para a gente poder gerenciar riscos, evitar desastres e, claro, salvar vidas. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. O relevo é a base, o palco onde a gente constrói o nosso mundo. É uma força antiga, poderosa. A grande questão, o grande desafio que fica para a nossa geração é como é que a gente pode aprender a construir o nosso futuro não lutando contra, mas sim em harmonia com as formas da Terra.